Boa tarde, a paz, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua tarde, você e sua família, onde você estiver. Às vezes você está em casa fazendo almoço, ou você está aí no carro, você está no trabalho também. Vai compartilhando aí com seus amigos, na sua linha de transmissão. Estamos juntos aí, para poder glorificar o nome de Jesus e falar um pouco da palavra de Deus, porque essa palavra ela pode transformar a nossa vida, né, pastor Gleison? Amém. A graça e a paz para os irmãos. Que Deus abençoe essa sua tarde, que seja uma tarde abençoada. E o Senhor saiba de uma coisa, está no controle de toda e qualquer situação que você possa estar passando no dia de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém aí, pastor, no YouTube? Aqui comigo está a Aparecida Lacerda, a paz, Aparecida. Pastor Ciomar, a paz, meu irmão. Amém, dia pastor. Deus abençoe. Lucirema, isso, Lucirema. Tarde abençoada a todos. Uma tarde abençoada para você também, Lucirema. Regiane, um abraço aí para o Marcelo. Regiane, boa tarde, amém. Graça e paz. Deus abençoe sua família aí. E o nosso querido pastor Itamar está aqui também, presente conosco. Amém. Estamos aqui com a Elaine Quadros, está mandando aqui a paz do Senhor. Vai mandando aí, queridos, pedidos de oração. Nós estamos juntos para que a gente possa caminhar dentro da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, né? Ontem ouvimos uma palavra aqui do Senhor, que Deus semeou ao nosso coração a semente, e nós sabemos que essa palavra ela vai dar frutos. Amém. E é isso que nós queremos falar um pouquinho também, pastor, até nessa tarde. Um versículo aqui, Salmo 34:1. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão, sempre o louvarão. Amém. Glória aí, a Deus. Né? Já começar por aí, né, pastor? Os nossos lábios vai falar aquilo que está dentro da nossa mente. Verdade. Né? Então, o que está dentro da sua mente? Está a palavra de Deus, está o louvor, então vai sair a palavra de Deus e o louvor. Agora, se, como foi falado ontem, o pastor falou que todo momento, todos os dias, né? Os momentos que a gente passa durante o dia, a gente é sempre bombardeado por mensagens, por notícias ruins. É verdade. Né? Por falar que você talvez não vai ser capaz de resolver esse tal problema, um resultado de um diagnóstico de uma enfermidade. Enfim, a gente é bombardeado o dia todo. Então, para isso, nós precisamos fazer, como ele falou, gostei da palavra, manutenção da nossa mente. Mas diariamente. É isso. E nós não somos aquilo que às vezes pensamos, né? Nós somos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, do que ela fala, quem nós somos. Bombardeado nós vamos ser, queridos, quase o dia todo. É impossível, né? Às vezes você vai ouvir uma voz de alguém, alguma crítica de alguém, ou o inimigo vai colocar coisas na sua mente, no seu pensamento, mas o X da questão é você saber e não alimentar esses pensamentos, saber o que provém de Deus, o que não provém de Deus. Pastor, quando vem um pensamento na minha mente, como eu sei que é de Deus? Quando esse pensamento está alinhado dentro da palavra. Se não estiver escrito, não é o que Deus tem para você. Sim. Um exemplo, você está vivendo o dia a dia e vem um pensamento de morte, um pensamento de suicídio. Isso não é um pensamento de Deus. Isso é um pensamento, às vezes, seu, ou um pensamento até mesmo do inimigo. Verdade. Ou até mesmo provocado por uma questão que você está passando. Então, com o passar do tempo, quando você está conectado com a palavra, orando, buscando a Deus, você vai tendo esse entendimento, essa percepção, né, pastor Gleison? Sim. De coisas que provém de Deus e o que não provém de Deus. Porque às vezes também é uma opinião de uma pessoa sobre a sua vida, tentando denegrir você, diminuir Verdade. Você. Então você não é essas vozes. Você é a voz que Deus disse que você é, que está escrito na palavra. Então é por isso que é importante você estar lendo. Por quê? Porque quando vier um pensamento, querido, desses, você vai confrontar esses pensamentos com a palavra de Deus. Não é com o seu jeito, é com a palavra. Então todo confrontamento de pensamento não é de opiniões próprias de homens, é da palavra de Deus. Você vai pegar um versículo em cima desse pensamento que você teve, você vai confrontar esse pensamento com os versículos bíblicos.
E você vai perceber que é algo tão sobrenatural que esses pensamentos eles vão diminuindo até o ponto de acabar. Sim. Por isso que lá em Romanos 12, você que está em casa, abre aí comigo, vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Romanos 12, no versículo 2 diz assim, ó. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não seis conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ontem o pastor compartilhou uma palavra, e semana passada também, falando sobre o espírito, alma e corpo, de que nós já estamos salvos. Isso é muito interessante, porque agora nós precisamos de uma transformação na nossa alma. E essa transformação, ela vem mediante a palavra de Deus. É uma transformação, é chamado metanoia, transformação de mente, transformação de pensamento, de entendimento. Então, pastor, como que isso acontece na minha vida? Mediante a palavra de Deus. Mediante. Nós precisamos de mudar realmente o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver. Por exemplo, às vezes você foi muito bombardeado na sua infância ou na sua adolescência e você cresceu com um sentimento, com um pensamento que você não iria avançar, que você não iria dar certo, que você não iria casar, que você não iria ter filho, que você não iria ter família, que a sua vida financeira seria a mesma que foi a vida financeira do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós. Então você cresceu com esse tipo de pensamento. É uma coisa engraçada, pastor. Eu nasci num lar evangélico, meu pai, pastor, tudo. Mas assim, para mostrar que dentro da nossa casa, até Sim. da casa cristã, acontece. Às vezes eu ia mexer alguma coisa na ferramenta do meu pai, né? Aí quebrava ou estragava. Eu falei, você menino, tudo que você põe a mão, você quebra. Então, tipo assim, isso me marcou uma coisa pequena. Mas é que uma marca, correção, né? de um pai. Meu pai hoje está com quase 80 anos, então assim, uma mente totalmente antiga, né? Isso aí com certeza veio do pai, com certeza ele foi reprimido Sim. dessa forma. Então assim, foi lançada essa palavra, mas aí você tem escolha de mudar o pensamento. Ou você vai se apegar nessa palavra, mesmo que vem de dentro da sua casa, perto, próximo de você, ou você vai se apegar na palavra de Deus, que fala que tudo que você colocar a mão, ali será abençoado. Verdade. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali você vai possuir por herança. Amém. Né? Pastor, e o ponto, eu acho que o primeiro ponto de tudo, como foi falado ontem, é saber a nossa identidade. Isso. O que nós somos. Quem nós somos na palavra, quem nós somos em Deus. O que Deus fala assim, eu vou olhar, Deus olha para o pastor Frank e fala assim, o que eu vejo do pastor Frank, né? E a palavra lá, o pastor até falou ontem, Mateus 3, né, no versículo 17, ele fala assim, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Né? Então assim, quando Deus olha para você, meu irmão, Ele está falando isso, eis aqui, por quê? Porque você se tornou filho, através de Jesus Cristo. Através de Adão veio o pecado. Sim. Mas através de Jesus Cristo veio a salvação para a sua vida. Então a palavra fala que nós éramos distantes de Deus. Sim. Através de Jesus nós nos tornamos próximos do Senhor. Próximos a ponto de não sermos mais criaturas e sermos filhos. Então nós somos filhos de Deus. Então se Deus olha para você e fala assim, eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É isso que o primeiro ponto já é você tem uma entender. identidade, né? Qual que é a minha identidade? Qual que é a minha posição no reino? Você é filho. Filho de quem? Filho do rei. Se você é filho do rei, você é príncipe. E o interessante, né, pastor, que Satanás, lá quando Jesus está no deserto, aqui em Mateus capítulo 4, ele diz assim, se tu és o filho de Deus. Há pouquinho antes ele tinha ouvido uma voz do céu que dizia que Jesus era o filho de Deus. Então o inimigo sempre vai bater primeiro na sua identidade. Um pouco antes ele ouviu a voz do céu, né? E aí o diabo foi bater em Jesus logo na identidade de Cristo. Questionando a identidade. E é isso que acontece com a gente. Quando nós estamos passando luta, o inimigo vem e diz assim, se você é filho de Deus, você não precisava estar passando isso.
Se você é filho de Deus, esse diagnóstico não poderia ter chegado na sua vida ou na sua família. Se você é filho de Deus, você não pode estar desempregado. Se você é filho de Deus, você não pode estar passando situação financeira difícil. A gente podia fazer, sabe o que, pastor? Falando aqui para vocês que estão conectados, mude a sua mentalidade. É o que a gente está falando de mudar a mentalidade. Mude o seu pensamento em relação à luta que você está passando. Pensa assim: eu não estou atravessando por lutas, eu estou sendo treinado. Por quê? Porque a palavra fala que você não recebe nada se do céu não vier. Então, se você está atravessando algo na sua vida, é porque Deus está proporcionando. E na história da palavra de Deus, a gente vê vários homens que passaram por provações. Até falei que na terça-feira, não importa, meu irmão, o momento que você está passando, sim, importa, mas não olhe e dê toda a sua atenção para este momento. Preste atenção no fim. O fim você não viu, mas a palavra fala que nós não vivemos pelo que vemos. A gente vê pela fé. Então, pela fé, vê a sua vitória. Sim. Sua vitória. Começa a declarar a sua vitória em cima disso. Então, mude a sua visão. Eu estou enfrentando uma luta? Não, eu estou passando por um treinamento. Deus está treinando para me entregar algo maior. Isso, e o segredo é não dar crédito a isso, né, pastor? Não dá crédito, porque se você der crédito a esse momento da sua vida que você está passando, que a Bíblia fala que é uma leve e momentânea tribulação, isso é leve e é momentânea também, isso vai passar. Vai passar. Mas se você der crédito a isso, você fica muito preso a isso. Eu já contei aqui, eu lembro que eu adoeci há 2 anos atrás. Sim. Eu ficava pesquisando na internet, pastor, sobre a doença que eu tinha. Eu conheço o pastor que é assim. Eu ficava pesquisando, eu pesquisava, e aí aí eles começaram a falar que chá era bom, e quando remédio pra você? E aí, peraí, vamos ver se isso é bom mesmo. Eu tomava todo tipo de remédio, todo tipo de chá então eu tomava todos. Nossa. E aí eu fiquei preso naquilo, todo dia de manhã eu olhava para ver se tinha um remédio diferente, porque eu passava mal, e quem passa mal não quer esperar. Não. Não, quem passa mal quer resolver o problema na hora. Isso é verdade. Né? Você fica ouvindo as pessoas falando, não, acalma um pouquinho, espera um pouquinho, mas quem está passando dificuldade não quer esperar. Não. E aí eu ficava pesquisando na internet, até que um dia eu estava no culto e Deus falou comigo, tira os olhos disso. Você está dando muito crédito a isso que está acontecendo com você. E eu comecei a tirar os olhos disso. E aí eu lembro que eu conversei com a Meire em casa, falei, filha, nós vamos falar mais desse assunto. Eu posso estar até sentindo no meu corpo, mas eu não vou dar mais crédito a isso. E realmente o que aconteceu? Passou alguns dias, irmão, coisa de 3, 4 dias, as coisas foram melhorando assim de uma forma. Por quê? Porque eu transformei a minha mente. É verdade. Você fica preso naquilo que você dá crédito. Se você ficar dando crédito, querido, a lutas, você vai perceber que você vai passar dias terríveis. Sim. Mas a partir do momento que você começa a avançar na palavra, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto, ele está passando um momento muito difícil. Estou com ele aqui, viu, pastor? O texto está com ele aqui? Lê aí para nós, só no iniciozinho ali. Vou ler a partir do versículo 3 de Mateus 4. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, é o que o Senhor falou. Primeira coisa foi questionar a filiação dele, a identidade dele. Manda essas pedras se tornarem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então olha só, pastor, primeiro Satanás bate na identidade de Cristo. Sim. Ele, sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tinha ouvido isso antes. Agora, a Bíblia fala que Jesus está com fome e com sede. Porque estava 40 dias dias fazendo jejum. Então o inimigo, ele vai oferecer primeiro o que para Jesus? A maior necessidade dele. A maior necessidade no momento era a fome. E por que nós não podemos dar crédito aos momentos que a gente está passando? Porque quando o inimigo descobre que você está dando crédito a esse período da luta que você está enfrentando, ele vai bater nessa ferida. Sim. Ele não vai bater em outro lugar. Agora, o próprio Jesus foi tentado, a gente não vai ser não, pastor? Isso, nós vamos ser. Agora, o que nós precisamos de entender é como que Jesus venceu essas tentações. Amém. O interessante é que Jesus não venceu as tentações brigando
Jesus tinha todo o poder de destruir Satanás em poder mesmo, em força. Ele tinha poder já para isso. Mas o que Jesus fez? Da mesma forma que o mundo foi criado através da palavra, ele vai vencer as guerras também através da palavra. Da palavra de Deus. Ele não vai usar outra arma. Sim. E aí o que Jesus está nos ensinando é que todas as vezes que você for confrontado com alguma coisa, você não vai vencer na força, você vai vencer na palavra. Sim. E Jesus, conhecendo a palavra, ele sendo a palavra, ele usou da palavra para passar este período do deserto. Aí ele foi Deus, Jesus espetacular, né? Ele não só de pão viverá o homem. E ele está com Até fome. porque foi a escolha dele, né? Aquele Isso. momento de estar ali, de passar por aquele momento. Então ele vai e lança essa palavra e fala, mas de toda palavra que sai da boca. Aí a palavra de Deus que sai da boca. Aí já começa a lançar Isso. sobre Satanás. Aí Satanás faz outra proposta para ele, né? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos usou a palavra. De novo. Você vê que Satanás conhece a palavra, né? É um salmo aqui, não estou lembrado do salmo 91. 91. Apesar do que a palavra que Satanás usou não está idênticazinha ao Salmo 91, não. O senhor já percebeu isso? Que aos seus pés, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É isso aí. Né? Então, a todo momento, como o senhor falou, a palavra, as palavras que o inimigo lançou sobre Jesus, o Senhor a rebateu, né, se defendeu com a palavra também que estava escrito, né, e ele começou ali a vencer Satanás pela palavra de Deus. Então o segredo, né, pastor Gleiser, é você conhecer a palavra. A palavra. Então como que você vai rebater uma ofensa se você não conhece a palavra? Isso. Aí você vai usar seus argumentos humanos. E argumento humano contra um ataque, às vezes pessoal ou maligno, não vai influenciar em nada, não vai mudar em nada. Mas quando você é confrontado e você rebate esse confronto com o que está escrito, aquilo que você foi confrontado perde a força e acaba. Então, sim. Qual que é o segredo? É conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra. Por isso que a palavra diz assim, ó, conhecereis a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu vou ser liberto de uma situação que eu estou enfrentando hoje? Eu vou ser liberto conhecendo a palavra. A palavra. E confrontando essas mentiras, porque o diabo, ele é mestre nisso. Sim. Ele coloca uma mentira mostrando que é verdade. Pastor, ontem eu estava meditando lá em casa um texto e o Espírito Santo, ele é tremendo, ele fala tremendamente. Ele falou comigo esse texto e eu chego à noite, a ministração foi um pouco dentro desse texto que eu li, de Efésios 3,19, que fala assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele está dizendo assim, primeiro, nós não conseguimos, o nosso entendimento humano não consegue discernir o amor de Deus. Sim. O primeiro ponto. O versículo 20 ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Além. O Senhor tem algo para nos entregar. Sim. E não é o nosso, não é do jeito do nosso queremos, pensamento, né? É igual o Senhor falou no início. O nosso pensamento é uma escolha. Mas de toda escolha que você tem, meu irmão, escolha pensar coisas boas, alinhado com a palavra de Deus. A ser alinhado com a palavra de Deus, você vai chegar ainda próximo daquilo que o Senhor tem para você. Mas Ele vai além daquilo que você está pedindo. Amém. Talvez você está pedindo para solucionar um problema,
Mas o Senhor não quer só solucionar esse problema, Ele quer te dar a solução e te dar talvez uma colheita grande. Amém. Em cima desse problema que você está vivendo. Então assim, tudo que você pede, o Senhor tem algo maior para você. Por quê? Porque Ele é poderoso. E Ele é poderoso, e Ele conclui no versículo 21 falando assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por quê? Amém. Porque a glória do Senhor, meu irmão, ela vai ser manifestada através de mim, através de você. Sim. Através de nós, que o seu testemunho, ele vai ir muito mais adiante do que as nossas palavras. Às vezes nós estamos aqui no programa e ouvimos, né, até mesmo quando ministramos, eu, o pastor Frank, o pastor Itamar, enfim, os pastores que estão aqui ministrando, ou os louvores que são ministrados, falam assim: não, mas que louvor abençoado. Não é porque a pessoa que cantou, ela é uma pessoa abençoada. Sim, ela é uma pessoa abençoada, usada, sim, mas é porque foi falada a palavra Sim. de Deus, e é ela que faz a transformação. Amém. Ela que muda, né, o caráter, Ela a que pessoa, transforma, o né? pensamento. Então é igual está falando em Romanos: renove sua mente, renove sua mente, Amém. né? Ô, pastor, eu estou aqui com a Elisângela, ela está pedindo oração aqui para a recuperação de saúde do Fernando, que continua no CTI, orar pela família também, que está abalada, ela diz aqui, mas o Deus já está entrando com providência. Pai, nós colocamos a vida do Fernando, de toda a Deus, família, em nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai. Nós não vamos dar crédito a essas coisas, nós vamos dar crédito no que a Tua palavra diz, que o Senhor verdadeiramente já levou sobre si toda enfermidade. Sim, nós declaramos Deus. vida sobre o Fernando, sobre Sim, a família. Nós declaramos vida, restauração, Pai, sobre eles. Sim, que a glória Deus. do Senhor desça sobre aquele lugar agora, Deus. Desça que o sim, Espírito meu Pai. Santo toque agora. Toca Nós liberamos, Pai, a profundamente. cura sobre a vida dele. Sim, meu Pai. É no nome de Jesus que nós Sim, oramos Deus. e declaramos que o Fernando já está curado, Senhor. Curado. E Nós livre cremos, dessa Senhor. CTI agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. E amém. Estamos com a Neuci também, está mandando um oi. A Neuza, a Geisiane está pedindo oração pela família, que são tribulações, tem muitas tribulações. A Selma está dizendo assim, ó: quando damos crédito às provações em nossa vida, saímos da presença de Deus e fora da presença o inimigo se aposta de nós. Toda provação, Deus está conosco, diz ela. Amém. A Neuci também está mandando aqui para nós. A Geisiane também: eu creio no Senhor na cura, na visão do meu filho Rafael. Então o pessoal está conectado. Tem alguém aí, pastor? Está aqui a Deise, né? Boa tarde, pastor Frank. Ele falou assim: boa tarde, pastor Frank, seu amigo. Final Pastor de semana Gleiser. abençoado. Aí tem a Viviane Oliveira também, boa tarde. Aí depois a Deise novamente. É um menino abençoado. Pastor Frank, o Arthur Sullivan está mandando um abraço. Amém, né? Arthur. Deus abençoe. Deus abençoe, Arthur. Aí a A Deise, Deise, o novamente, Lincoln. pastor Gleise, me desculpa, mas não sabia seu nome. Deus abençoe você também. Obrigado, eu recebo, minha irmã, um carinho muito grande. Está também aqui a Romilda, sempre está conosco. Deus te abençoe. Amém. Peço oração para mim, meus familiares, meus filhos, netos, repreendendo toda maldição. Amém. Romilda, você está debaixo da bênção do Senhor, Sim. do sangue do Senhor. O que vai vir sobre a sua vida é bênçãos, tá? Vamos Em orar. nome de Deus, Jesus. em nome de Jesus, colocamos a Sim, família da Deus. irmã Romilda na tua presença, Amém. toda a tua família, filhos, netos, meu Pai, e pedimos para que o Senhor Sim, seja Deus. com ela em todo momento, Em nome de Jesus, todo Pai. momento, meu Nós Pai. ligamos Repreendemos todo mal, Amém, todo Senhor. levante de Satanás. Sim, e Deus. pedimos para que o Senhor seja com ela em nome de Amém. Jesus neste momento, Amém, nela e na Jesus. sua família, Sim, em nome Deus. de Jesus. Amém. E está também a Lucirema, Amém, dizendo Deus aqui, abençoe. aleluia, glória a Deus, eu recebo, amém. E minha esposa também, querida, pastores abençoados, amém. E a Carla Lessa, glória a Deus, Amém, aleluia. Carla. Deus abençoe vocês, nós estamos encerrando. Que essa palavra, querida, ela possa chegar ao teu coração. Essa foi uma semente lançada Aleluia. nessa tarde. Quando você receber algum confronto na sua mente,
de pessoas, ou até mesmo a sua mente querendo te enganar, ou até mesmo o inimigo dizendo coisas contrárias, vai para a palavra de Deus. Vai. A palavra tem o poder de mudar esse pensamento, e com o passar do tempo isso é um treinamento, você vai sendo transformado. A Bíblia fala que é de dia em dia, que é de glória em glória, que é de louvor em louvor. Aleluia. Creia nisso, não tem nada perdido, o Senhor está com você, Deus está alinhando ao seu coração, o seu pensamento, a palavra de Deus. E pode ter certeza, querido, que a palavra de Deus ela é poderosa, ela tem o poder de transformar a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pai, eu quero... Deixa eu só dar um recado, pastor. Amém? De segunda a sexta estamos aqui conectados com você, Sim. né, para renovar sua mente mesmo, né? Então esteja conectado conosco aqui e pedimos para que o Senhor também venha abençoar aqueles que vão ouvir depois o programa com mais tranquilidade, viu? E amanhã culto de jovens, né? Aqui Sim. às 19 horas. E para você também fazer uma manutenção na sua mente, domingo às 9 e às 18. Isso. Certinho, queridos? Deus abençoe vocês. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós Sim, te meu glorificamos. Obrigado por esta Glorificamos, palavra. Deus. Porque a tua palavra, ela muda as nossas vidas. Sim, meu Pai. Que venha transformar a nossa mente, o nosso coração. Sim, Deus. Lutas existem, confrontos existem. Sim, meu Pai. Mas a Bíblia fala que nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Sim, meu Pai. E nós somos vencedores porque a tua palavra está em nós. Nós já estamos limpos por causa da tua palavra. Aleluia. Que Glória toda a Deus. afronta, todo confronto, Deus, vai ser derrubado por tua palavra. Sim, meu Pai. Tua palavra está por nós, Pai. Ela é o escudo que nos protege, que nos guarda. Sim. Por isso, em nome de Jesus, abençoa cada família, cada lar. Que eles tenham uma tarde abençoada, renovada e restaurada pelo Senhor. Ao que nós oramos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que você tenha uma tarde abençoada no favor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos por cada contribuinte, por cada ofertante. Sim, meu Que tenha Pai. abençoado, Senhor, meu Pai, Abençoa, Senhor. esta obra, esse Que tenha ministério. chegado até Por favor do suas Senhor mãos. os alcance, no nome de Jesus. Amém.